recebo o Dr. Leonardo Flores, que é advogado especializado em empresas e que nos últimos anos tem se dedicado, junto com seu escritório, a um tema que agora está sendo bastante discutido, que é a recuperação judicial das empresas. E o tema veio com mais força, doutor Leonardo, depois do anúncio da recuperação judicial ou da dívida bilionária, né, das lojas Americanas. E depois desse anúncio das Americanas, com mais de 40 bilhões de dívidas, outras grandes do varejo também começaram a trazer esse assunto. O que está acontecendo, doutor Leonardo? Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos os telespectadores do programa. A Americanas surpreendeu todo mundo, na verdade, né, Zaidan? No início ali de janeiro, ela anunciou que após rever a contabilidade da empresa, foram identificadas aí dívidas que somavam mais de 20 bilhões. Já nesse primeiro anúncio, houve um alvoroço no mercado, uma queda vertiginosa das ações da empresa e logo na sequência ela teve que, para se resguardar, entrar com uma ação cautelar para proibir que aqueles fornecedores ou mesmo as financeiras que estavam aplicando dinheiro no negócio, até para compra de mercadorias, coibissem o caixa dela, entrasse com ações de bloqueio e tudo mais. Essa liminar foi admitida pela Justiça e, posteriormente, a Americanas veio a ingressar com um pedido de recuperação judicial. Já no ingresso do pedido de recuperação judicial, se viu que a coisa o buraco era muito mais embaixo, que, na verdade, as dívidas de 20 bilhões eram de 43 bilhões. E aí sim houve uma quebra no mercado em relação às lojas Americanas. Uma quebra de confiança? Uma quebra de confiança por conta de um indício de fraude, né? Ainda não se sabe se houve uma fraude ou se foi um desleixo contábil, mas uma coisa é fato. Há um rombo de 20 bilhões que ninguém sabe de onde saiu. Para uma loja do porte da Americanas, que tem um capital aberto, que é uma loja que tem, aliás, é uma empresa que tem muito dinheiro aplicado fora do Brasil, também toma muito dinheiro de fora do Brasil, é algo fora da realidade, né? Não saber de uma dívida dessa monta. Então houve uma quebra por parte do mercado financeiro nessa confiança. As ações da Americanas que antes eram negociadas aí a 30, 35, 37 reais, caíram, hoje estão sendo negociadas a 70 centavos antes do pedido de recuperação, porque agora nem negociadas mais estão sendo. Então, assim, gera uma expectativa, infelizmente, negativa, né, do mercado e gera também muita dor para aqueles que investiram na Americanas, acreditando que o negócio... De vender também essas ações agora, né? O que se tem esperança para quem investiu na Americanas é que vá ter uma retomada das atividades. E aí que entra a recuperação judicial, que foi uma boa alternativa para a Americanas. Na verdade, era a única que existia no momento, né? Porque a outra era a falência. E tomou-se a iniciativa de ingressar com o processo de recuperação judicial da Americanas e com a esperança de que venha dinheiro novo, capital novo para dentro da empresa, as chances de retomada são grandes. Então, muito possivelmente, aí nos próximos meses, a gente vai ter mais conhecimento sobre a situação real das lojas Americanas e também, muito provavelmente, uma ingestão de dinheiro. Com essa ingestão de dinheiro, que já foi dita até mesmo pelos sócios lá preferenciais, né, por assim dizer, que são um grupo muito conhecido, só eles vão injetar 6 bilhões na empresa. Com esse acréscimo de dinheiro, muito provavelmente ela vai ter uma retomada e com isso as ações vão começar a subir de novo. Então quem não vendeu ainda está nessa esperança de que possa recuperar, né, parte do seu investimento. A recuperação judicial, ela evita a falência das empresas. Esse é o princípio de uma recuperação judicial. Agora, a questão das Americanas levanta dúvidas sobre a gestão das empresas que têm ações na Bolsa. Por que isso ocorre? Exatamente. Assim, as empresas, em sua grande maioria, principalmente aquelas que ofertam ações, elas têm um compromisso maior com o mercado.
principalmente de gestão, né? Tem que demonstrar de forma factível que aqueles balanços e aqueles resultados são plausíveis, são verdadeiros. No caso da Americanas, houve uma série de atropelos que acabou por gerar o problema que hoje elas enfrentam. O primeiro deles é que passou por diversas assessorias de contabilidade, todo o fluxo, todo o rendimento de caixa, e tudo isso aparentemente estava sendo mascarado, né? Aquilo que ela tomava de empréstimo no mercado não estava sendo colocado como empréstimo e estava sendo jogado numa outra rúbrica contábil, o que acabou por engordar o faturamento dela e diminuir a dívida, né? Então, assim, ela está sofrendo as consequências disso, e uma das grandes consequências é a própria CVM, que entrou com diversas ações para investigar se existe ou não fraude no caso das Americanas. Também tem associações em São Paulo, porque a Americanas vendia aí as suas ações no mercado como se elas estivessem supervalorizadas. Ela mesma prospectava dentro do seu site, dentro daqueles canais oficiais dela, as prospecções de quanto que iriam subir essas ações, e posteriormente, com esse rombo, com essa suposta fraude, ainda não se sabe se realmente foi fraudado, essas ações caíram vertiginosamente. E aí alguns grupos entraram com ações para fazer com que ela pague pelo menos o valor de compra da ação. Então, é lógico, isso vai depender de um processo judicial longo. Se realmente for constatado lá na frente que houve uma fraude, houve algum tipo de desvio por parte da empresa, ela vai acabar, de alguma forma, sendo obrigada a ressarcir esses investidores. Um processo de recuperação das Americanas deve demorar quanto tempo? Olha, tendo em consideração o processo, ele é o terceiro ou quarto maior que o Brasil já teve. Ele só perde para Samarco, para Oi e, se eu não me engano, para Odebrecht. Então, assim, a gente está falando de um processo que envolve pelo menos 100 mil empregados diretos e indiretos. A lista de credores tem mais de 16 mil credores, fora acionistas, né, aqueles que compraram ação no mercado, são mais de 130 mil. Então, eu acredito que um processo desse, considerando os outros que tiveram de mesma magnitude, vai demorar no mínimo 10 anos, que é um tempo médio para um processo com essas características, né, que envolve tanta gente, tanto dinheiro e principalmente a vida de tantas pessoas, né, porque os empregados das lojas ficam receosos, o mercado fica receoso, então envolve muita gente, é um processo longo nesse caso, infelizmente. Que mensagem ou que recado essa questão das Americanas e outras do varejo também, que recado elas dão para outras empresas que têm e que não têm ações na Bolsa? Na verdade, o recado mais importante aqui é que sempre tem que haver uma limpidez, né? Sempre tem que ser muito claro o balanço da empresa, os números têm que ser claros. Só que assim, a partir do momento que você não pode confiar nos números da empresa, ou que aquelas empresas de auditoria não dão conta de expressar a realidade de cada empresa, fica difícil para o investidor e até para aquele que eventualmente se arrisca no mercado financeiro, compra uma açãozinha ou outra para tentar engordar a sua renda, investir. Então, na verdade, o Brasil está passando por uma modernização também nesse setor. E a cada vez que acontece algo nesse sentido, o próprio mercado acaba criando novos mecanismos para regulamentar e para evitar esse tipo de situações. Eu acho que a Americanas é um marco importante agora, nesse momento, porque é uma empresa grande do varejo, por assim dizer, a maior delas, que infelizmente passou por essa situação, mas que vai trazer melhorias para as demais e também mais claridade para quem for investir, porque medidas vão ser tomadas pelo próprio mercado para regulamentar melhor isso. Como é que ficam as questões trabalhistas no caso da recuperação judicial? Não só das Americanas, mas sim, no geral, né? No contexto geral, os trabalhadores que já saíram das lojas ou foram demitidos nesse período que antecede o pedido de recuperação judicial e ainda não receberam suas verbas rescisórias, eles vão precisar ingressar lá no processo de recuperação, dizendo o que ela lhes deve, e quando for aprovado aí o plano de recuperação judicial, a própria justiça vai tratar de pagá-los na conformidade daquele plano. Os trabalhadores que hoje estão ainda trabalhando na empresa,
eles podem sofrer algumas consequências, como redução do trabalho, redução da carga de trabalho, redução do salário, tudo isso para tentar encaixar melhor todos os números para caber dentro de um fluxo de caixa da empresa. E, eventualmente, saindo da empresa, também vão entrar na lista de credores que receberão conforme o plano. O que não pode, e aí isso é um alento até para os trabalhadores que prosseguem desempenhando suas atividades lá, é a loja deixar de pagar o salário mensal. A partir do momento que ela faz isso com uma série de trabalhadores, ela já está sujeita à falência. É uma das causas que transforma uma recuperação judicial em falência. Então, acredito eu que, pelo contexto da coisa, como tudo está se desenvolvendo, ninguém vai sofrer com isso. Mas é algo para se tomar em conta, né? Quem já tem que habilitar. Quem ainda não tem vai continuar se desempenhando suas atividades normalmente. E a recuperação judicial depende da receita que vai entrar a partir de agora, do aporte que o senhor falou que o grupo majoritário vai ter que fazer, no caso das Americanas, e mais do que? Na verdade, as Americanas, se você hoje analisar, eu analisei os números por cima, porque a gente não tem acesso a todas as informações de um processo dessa magnitude. Mas se você analisar os números, ela deve 43 bilhões. O valor de mercado da empresa é de, em média, 650 milhões. Então, se você for pegar o que ela deve com aquilo que ela tem, hoje ela não se paga. Em tese, ela já seria um caso de falência. Ela tem que continuar vendendo. Ela tem que continuar trabalhando. Em tese, ela já seria um caso de pronta falência. Mas nós estamos falando das lojas Americanas, que emprega aí direta e indiretamente 100 mil pessoas. Então, tem que insistir na recuperação judicial justamente com o aporte dos investidores para que se mantenham essas atividades funcionando justamente para evitar a falência. Então, se vier dinheiro novo, muito provavelmente a empresa não vai sofrer consequências tão dramáticas além daquelas que já está sofrendo. Ela vai conseguir se reerguer, vai conseguir se manter no mercado. Mas, infelizmente, a Americanas precisa de dinheiro novo, ela precisa de investimento, que é o que os acionistas, todo mundo está procurando nesse momento, através do próprio mercado, né? E torcer para continuar vendendo, né? Porque exatamente. Além disso, tem que vender muito, né? Tem que vender bastante chocolate para continuar funcionando. Tá certo. Doutor Leonardo Flores, que é um advogado especialista em empresas e, mais recentemente, também em recuperação judicial. Muito obrigado, doutor Leonardo. Eu que agradeço, Aidan, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer vir aqui falar de um tema que para mim é tão importante. Espero ter ajudado.